Olá, meus alunos queridos de Ética, Estatuto da OAB. Hoje para vocês é a última aula, né? Então, aqui a última aula, a última atividade. Que bom, a gente vai finalizar esse bimestre muito bem, tá? Primeiro eu quero agradecer vocês aí pelos textos que vocês enviaram. A professora pediu, né, dentro das atividades aí uma questão que foi até de cunho um pouco pessoal, mas eu fico muito feliz, claro que isso sempre vai ficar entre nós, mas eu fico muito feliz com a maneira que alguns alunos estão escrevendo e essa maneira a comparação ali que eu pedi para vocês trabalharem sobre a juíza, né, sobre a capacidade de superação para vencer os problemas e as dificuldades, e eu tive textos muito maravilhosos, então parabéns para vocês, tá? Fico muito feliz. Hoje nós vamos trabalhar um tema que cai muito no exame da ordem. Eu vou ler para vocês aqui 2 artigos curtinhos, mas que caem com uma frequência muito grande, tá bom? E a professora vai trabalhar com vocês o impedimento, tá? O que é o impedimento? Tentem fazer o comparativo. Incompatível não pode exercer de maneira nenhuma a advocacia. Impedido é que ele está impedido para determinadas causas e situações, tá bom? Então a professora vai trabalhar algumas aqui com vocês e aí vocês também vão ter a leitura aqui dos artigos, ok? Então vamos lá. Impedimento é a proibição parcial do exercício da advocacia. Escrevam aí no materialzinho de vocês, impedimento como parcial, não é total. Se for total, qualquer grau de impedimento, eu vou ter o quê? Incompatibilidade, tá? Se ele for parcial, ele é o quê? Impedimento, tá bom? Gravem isso aí. Pode ser exercido em causa própria, tá? Então, dentro dessa questão aqui, professora, mas eu posso advogar em causa própria? Depende, porque muitas vezes você fica impedido. Por exemplo, você vai atuar em causa própria se você é funcionário de um órgão público e você tem que demandar contra, em face daquele órgão público, né? Se você é advogado, inclusive dessa instituição, então há circunstâncias que há um impedimento no ajuizamento de ações em atuações que você vá fazer, tá? Algumas circunstâncias também de atividades, elas também relacionam esse impedimento do agir, da causa de pedido, do fazer aqui dentro da causa, tá bom? Os servidores não podem exercer a advocacia contra a fazenda pública que os remunera. Por quê, gente? Se a fazenda pública está pagando o seu salário e você vai demandar em face dela, você está o quê? Impedido. Você não pode ter essa conduta. Além de ser uma conduta antiética, você, servidor, você não tem a possibilidade, tá, dessa demanda ser impetrada em face do órgão que lhe efetua a remuneração. Essa é a regra aqui dentro, tá bom? Então você tem uma causa de impedimento. Professora, mas eu posso atuar fora desse âmbito? Exatamente, perfeitamente. Mas nesse âmbito aqui, que você é remunerado pela fazenda pública, de jeito nenhum, tá bom, meu amor? Minha querida, meu docinho, tá bom? Outra situação aqui que gera impedimento, tá? Os membros da mesa do Poder Legislativo são o quê? Incompatíveis. Professora, qual é essa diferença? Gente, membro da mesa é incompatível, não pode advogar de jeito nenhum. Mas se não for membro da mesa, ele pode ter o quê? Impedimento. Digamos que ele assuma provisoriamente a mesa. Naquele assumir provisoriamente, digamos que é suplente, ele fica impedido por aquele período. Voltando titular, ele volta à sua origem. Então, ele não tem uma causa de incompatibilidade, tem uma causa de impedimento. A regra geral é o quê? Membro da mesa é incompatível, mas esse membro incompatível saiu, ficou dodói, foi fazer um tratamento. Você é suplente, você assumiu. Você vai ficar por 15 dias, o tempo que durar o atestado. Nesse período de 15 dias, você está o quê? Impedido por estar fazendo parte da mesa do Poder Legislativo, tá bom? Durante esses 15 dias, você está em impedimento, você não pode advogar. Saiu, voltou o titular, aí você não tem mais essa condição, tá bom?
Membro do Poder Legislativo, são impedidos, tá? Então, se você é um membro do Poder Legislativo, quem são os membros do Poder Legislativo? São, né, aqueles que, os elaboradores da lei. Então, nós temos aqui, né, no âmbito do município, nós temos os vereadores, tá? Então, esses vereadores, eles ficam o quê? Impedidos, tá bom? Deputados estaduais, deputados federais, eles ficam o quê? Impedidos, tá bom? Porque são membros do Poder Legislativo, ok? Configura infração disciplinar manter a sociedade profissional fora as normas e preceitos estabelecidos nessa lei. Gente, se você estiver atuando de maneira a sofrer um impedimento, por exemplo, tá? Como que acontece isso aqui? Deixa eu colocar um exemplo prático que vocês possam entender melhor. Nós temos lá, eu sou funcionária pública, tá? Eu sou funcionária pública de carreira, mas eu não posso, eu sou incompatível. Só que o que eu faço? Eu monto um escritório e coloco aí 2, 3 alunos para atuar lá para mim. Esse tipo de circunstância gera o quê? Uma sociedade profissional fora dos preceitos da lei, porque eu não poderia estar fazendo parte dessa sociedade de advogados. Entenderam? Então, essa situação configura uma infração disciplinar. Eu tenho que escolher o tipo de atuação que eu vou ter, tá bom? Configura infração disciplinar, valer-se de agenciador de causas mediante a participação nos honorários a receber, tá? Digamos que você está impedido de alguma forma, né? E vira agenciador de causas. Isso aqui acontece às vezes, tá? Lá no órgão público. Teve um indeferimento de pedido administrativo. Aqui no órgão público, eu sou funcionária do órgão. Aí eu olhei aquilo lá e falei, poxa vida, né? Foi indeferido esse negócio aqui. Mas eu tenho uns colegas advogados, então eu faço o quê? Olha, fulano de tal saiu daqui, não teve o pedido atendido, vai lá e oferece teus serviços advocatícios para ele. Ou seja, eu estou trabalhando como agenciadora de causa. Então, nessa situação, como que eu provo isso aqui? Porque também não vale a mera alegação aqui não, tá, pessoal? Para que configure uma infração disciplinar nesse caso, tá? Esse agenciador de causas que tem uma causa de impedimento tem que demonstrar, você vai lá acusar essa pessoa, você tem que demonstrar que pagou honorário para ela ou que ela recebeu honorário, tá? Então, é quase uma extorsão aqui, então tome muito cuidado, porque isso aqui pode, inclusive, virar uma hipótese criminal, tá bom? Configura infração disciplinar, exercer a profissão quando impedido de fazê-la ou facilitar por qualquer meio seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Então, você tem conhecimento que aquele funcionário público que trabalha lá na delegacia X não pode advogar, ele é funcionário público de carreira. Mas o que acontece? Ele vai de vez em quando no teu escritório e produz, peticiona, atende. O que está acontecendo? Você está facilitando isso para ele, então também pode gerar infração disciplinar, tá bom? Também configura infração disciplinar assinar qualquer escrito destinado a processo judicial para fim extrajudicial que não tenha feito, em que não tenha colaborado. Então, veja bem, é aquela coisa que acontece assim, né? Eu preciso de 5 causas ao ano para comprovar a minha prática jurídica. Eu posso, doutora, só assinar, né? E você peticiona e eu só assino para poder cumprir com esse quesito para comprovar que eu tive 5 causas ao ano e comprovar que eu tive uma atuação efetiva, como, né? Para um concurso público, né? Para algumas provas aí que você tem que comprovar a sua atuação, né, o período que você atuou, a sua expertise, né, digamos assim, alguns concursos públicos exigem sim 3 anos de prática e para isso você vai lá e simplesmente assina a petição, não colabora, não efetua nada e também, nesse caso, constitui o quê? Uma infração disciplinar, tá bom? Outra situação aqui que ocasiona infração disciplinar,
para as pessoas aqui impedimento. Advogar contra a literal disposição da lei, presumindo-se boa-fé, quando fundamentadamente na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Amor da minha vida, você já sabe que não vai ganhar aquilo. Você já sabe que teve decisão e posicionamento 10.000 vezes contrário ao que você, o teu cliente, quer que você entre. Por que que você vai fazer isso? Tá? Então não faça isso. Tá? Essa situação aqui também, você pode ter uma sanção disciplinar que também pode gerar um impedimento aqui depois. Suspensão, você pode ficar suspenso por atuar dessa maneira. Então tem que tomar muito cuidado nessas hipóteses aqui, tá bom? Você já sabe que aquilo é contrário à lei. Você já sabe que aquilo é algo inconstitucional. Não vai dar uma de louco e simplesmente peticionar por peticionar. Teu cliente vai perder, vai ter que arcar com custas. Professora, mas ele quer isso. Gente, nem tudo que a pessoa quer, às vezes ela está bem para ter um discernimento. Então você tem que falar para ela, explicar para ela, para que ela tenha esse discernimento. Não é viável. Processos por vingança, por exemplo. Ah, mas eu vou meter um processo só para me vingar. Não vai dar certo, meu amor, não tem como. Isso não vai ser algo útil processualmente. Isso não é um conteúdo judicial válido, tá? Então tome cuidado com isso. Essa situação de instrução é muito importante para vocês. Para nós, né, para todos aqui que trabalham com a área jurídica, configura infração disciplinar deturpar o teor de dispositivo de lei de citação doutrinário de julgado, bem como de depoimento, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa, né? Veja bem, meus amores, hoje nós temos um padrão que você pega o teu celular na mão, o celular da prof está guardado aqui, porque fica só tocando, mas assim, você pega o celular, você filma, você grava, você tira foto, você tem prova inequívoca praticamente das coisas. Só que veja bem, né? Nós tivemos um episódio que vocês podem até pesquisar, o caso aí do Dr. Michel Temer, né? Na época presidente da República, o caso lá dos irmãos Friboi, né? O Wesley e o Joesley. Teve uma gravação que o Michel Temer ele só fazia assim, ele não expressava palavras. E houve uma deturpação, tanto que ele foi inocentado de todas as acusações de maneira posterior, mas houve uma jogada de mídia, houve uma situação que eu quero que vocês pensem não como mídia, não como político, mas como a atuação de advogado de defesa e acusação, tá? Eu não posso deturpar esse conteúdo. Por quê? Porque, inclusive, pode também gerar suspensão e possível impedimento posterior aqui nessa circunstância. Você pode ficar impedido de advogar, por quê? Porque você agiu de má fé, porque você tentou iludir um juiz diante de algo que não tinha contextualização de prova. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Às vezes o cliente vai trazer lá para você uma gravação. Ah, mas eu fui agredida, olha só, e traz um áudio ali com xingamento, com não sei o que, com não sei o que. Investigue para saber se aquilo não foi alterado, investigue para saber se realmente é aquilo, para que você não haja de má fé, fique suspenso e durante o período de suspensão lá de 30 dias que você comprou, né, houve essa atuação aí que te gerou uma suspensão, você fique impedido de advogar, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso também. Outra situação aqui que gera infração disciplinar e também impedimento ou causa de suspensão, prestar concurso a cliente ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Gente, se nós temos, presta atenção aqui comigo, uma situação que a lei é clara quanto àquilo, não tem por que você contrariar. Ah, mas vamos contrariar a lei que vai dar certo. Não, você não está atuando de uma maneira ética, correta e transparente com o teu cliente. Então, gente, cai fora disso, porque você vai acabar se complicando sem ter necessidade, tá?
faça aquele sistema de consulta, fala, olha, você já me passou o caso, eu já anotei, eu vou analisar e te passo uma resposta amanhã. Por quê? Porque você esfria a tua cabeça, você consegue analisar os documentos de uma maneira mais séria, mais concreta e passar um posicionamento efetivo para esse seu cliente, tá bom? Configura infração disciplinar, violar sem justa causa sigilo profissional. Ah, mas teve uma busca, uma apreensão de material lá no escritório do advogado, professora. Gente, quebra de sigilo profissional, gravação sem autorização judicial. Isso aqui tem que tomar muito cuidado, tá bom? Configura infração disciplinar, estabelecer entendimento com a parte adversa, tá? Sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Como que funciona isso? Vamos pegar o que acontece, infelizmente, bastante aí na esfera trabalhista. Por que a professora está trabalhando as infrações disciplinares? Porque as infrações disciplinares são causas de suspensão que geram o quê? Impedimento. Ou seja, você vai ficar impedido. Por isso que a gente está trabalhando o impedimento, tá bom? Então aqui, eu vou lá, eu estou uma parte, né, ali com o meu cliente e tem a outra parte com o cliente dele numa audiência trabalhista. Só que antes eu já negociei um acordo por baixo. Vamos fazer assim, né? Liguei para o advogado, ó, você ganha, eu ganho, tá tudo certo. Não teve oitiva das partes, não teve concordância das partes, simplesmente você fez o quê? Olha só o que está escrito. A parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Você foi lá, tomou as rédeas da coisa, assinou o acordo e não perguntou para ninguém. Não pode acontecer esse tipo de ato. Você pode ser suspenso e essa suspensão gera o quê? Uma impossibilidade de advogar. Essa impossibilidade de advogar é o quê? Impedimento, ok? Configura infração também prejudicar por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Gente, culpa grave, isso aqui gera, inclusive, no honorário advocatício, restituição. Você pegou uma causa de alguém, fez uma caca, né? E você simplesmente perdeu o prazo. Ele pode, o cliente pode exigir ressarcimento? Sim. Porque é um contrato civil entre as partes que você é responsável. Você perdeu o prazo, criatura de Deus. Então você é responsável também por indenizar esse cliente. E isso anda acontecendo muito, tá? Então você que anda reclamando, por exemplo, dos trabalhos com a professora, que eu não aceito fora do prazo, é porque nenhum juiz do mundo vai aceitar. É porque nenhum pró-júdi do mundo também vai aceitar. Tá bom? Então, vamos lá, né? Porque a gente não tá fazendo, eu não estou fazendo isso por não gostar de ninguém, é porque é uma exigência da lei. E é para que a gente possa instruir vocês da melhor maneira de que perdeu o prazo, há uma responsabilização direta para você. Então, tome muito cuidado com isso. Não vale a pena. Tome cuidado, faça um patrocínio de maneira correta, tá? Configura infração disciplinar acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou nulidade do processo em que funcione. Ah, eu vou lá e simplesmente faço uma desistência, atuo com nulidade. Não, não posso, eu tenho que justificar e cientificar o meu cliente. Infração disciplinar abandonar a causa sem justo motivo. Também você pode voltar depois querendo advogar, tá suspenso e ficar com impedimento, viu? Por quê? Você não deu justo motivo, inclusive já trabalhei isso aqui em aula com vocês. Justifica o motivo, tô doente, tô fazendo um tratamento psicológico, professora, essa quarentena me deixou meio doido, meio doida. Estou trabalhando para melhorar, para depois voltar e atuar. Então, é melhor você pedir o quê? Uma licença e não dar uma de doido e deixar o cliente na mão. Configura infração disciplinar recusar-se a prestar sem justo motivo assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade de defensoria pública. Você já tem uma procuração assinada com aquela pessoa. Essa pessoa foi presa novamente, ela exige a tua presença lá. Você já patrocina ela antes. Então, sem justo motivo, você simplesmente não pode abandonar esse teu cliente, tá bom? Você não pode se recusar a prestar esse serviço. Configura infração disciplinar, fazer publicar na imprensa, desnecessária habitualmente alegações forenses ou relativas a causas pendentes, tá?
Para que você vai expor uma situação dentro de um processo para a imprensa, para a mídia? Só se você estiver louco, né? Então vamos acalmar os ânimos e não exponha nada nem ninguém às mídias. Infração disciplinar fazer em nome do constituinte sem autorização escrita deste e imputação a terceiro de fato definido como crime. Como que você vai definir o crime que alguém cometeu sem autorização dessa pessoa? Gera suspensão e gera uma causa de impedimento, tá bom? Discriminar, deixar de cumprir no prazo estabelecido, determinação emanada por órgão, autoridade, ordem, matéria, competência desta, depois de regularmente notificado. Gente, de novo a questão do prazo. Vocês estão vendo, já é a segunda, terceira, quarta aula que eu trabalho com vocês a questão de prazo, tá? Aprendam, prazo tem que ser cumprido. Tá? Não é porque é bonito, não é porque é legal, é porque é obrigatório. Você escolheu uma profissão que exige cumprimento de prazo. Se adeque a isso. Professor, eu tenho muita dificuldade em cumprir prazo. Procure ajuda, porque o que você escolheu te obriga a cumprir prazo. Tá? Você tem que ter muita consciência disso. Cada prazo que você perde, você gera uma responsabilização para você mesmo. Isso é muito ruim, isso é pior, tá bom? Então não se esqueça disso. Deixar de pagar contribuições, multas, preços, serviços à OAB, tá? Gente, você se inscreveu, você está inscrito, você deixou de pagar, foi notificado, às vezes a notificação vem por e-mail, você não abriu, não leu ou foi para o spam. Você esqueceu daquilo. O que aconteceu com um colega meu? O escritório de advocacia pagava as contribuições, os recolhimentos dele, né, as anuidades para a OAB, parcelava e pagava. Só que ele saiu desse escritório e esqueceu de fazer os pagamentos e não viu as notificações, foi para o spam. Quando que ele viu? No outro ano já tinha sido, estava suspenso. Aí ele chegou para a audiência, daí a juíza olhou para ele e falou assim, doutor, o senhor vai chamar alguém para atuar? Ele, não, eu mesmo vou atuar, né? Mostrou ali a carteirinha e tal, e falou, não, o senhor está suspenso, o senhor está impedido de atuar nessa audiência. Foi correndo no corredor, chamou alguém e foi lá e fez audiência para ele. E ele ao lado poderia acompanhar, mas olha só a situação. Então, é isso que eu falo para vocês. São circunstâncias que também geram e acarretam esse tipo de sanção e infração disciplinar. Solicitar ou receber contribuinte qualquer importância de aplicação lícita ou desonesta do constituinte, tá? Gente, você sabe que não pode receber aquilo. Por exemplo, você fez um contrato ali com o cliente que não pode receber bens, somente valores pecuniários, somente dinheiro. Mas daí o cara fala assim, mas eu tenho um porquinho lá que vale R$200 e uma vaca que vale milão. Tô te devendo 1.200 de honorário. Você aceita pegar meu porco e a vaca? Se não tiver isso, eu já falei para vocês, em cláusula contratual você não pode pegar. Esse pagamento ele é o quê? Irregular, tá bom? Constitui valor ilícito, tá bom? E desonesto, então não pode pegar. Outra situação aqui. Receber valores de parte contrária. Vem a parte contrária, tenta fechar um acordo com você, principalmente quando você atua para empresas, né? E aí você aceita, também é algo irregular. Aqui no caso, locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa por si ou interposta pessoa. Então aqui, esse locupletar-se, tá? É quando você obtém uma vantagem aqui, tanto do cliente quanto da parte contrária. Então, tome cuidado com isso, que também pode gerar infração disciplinar. Também, recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Você tem que, sim, prestar contas do que você está recebendo, inclusive porque é recebimento de honorário. Então, o teu cliente tem que sim receber notas, comprovantes, recibos, você tem que fazer isso. Abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista em cobrança, tá? Você teve a cobrança desses autos. Professora, o que é a cobrança desses autos? Você retirou autos físicos, findos ou em curso. Você foi lá e retirou parte de um inquérito policial. Esqueceu de devolver. Foi cobrado, não devolveu. O que acontece? Pode sim sofrer infração, ser suspenso e ser impedido.
incidir em erros reiterados que evidenciam inépcia profissional. Prof do céu, passei no exame da ordem por milagre de Deus, agora eu não sei fazer nada. Mas estou errando, professora, perdi prazo, cliente veio, me xingou, foi lá, me denunciou na OAB. Essas denúncias reiteradas, procedimentos de cartório errados, decisões, recursos, procedimentos errados que você entra, que gera uma condição de inépcia, o que vai acontecer? Você vai receber uma infração disciplinar. E você pode ficar suspenso e impedido de advogar por um bom tempo, tá? Então aqui depende do conselho de ética local, tá? Outra situação que nós temos aqui, fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição. Ei, prof, mas juntei um documentozinho lá que eu não tinha como, mas juntei. Você pode receber infração e ficar impedido, viu? Infração disciplinar, praticar crime infamante. Tome cuidado, assuma uma postura ética, profissional, cuidado com as brincadeiras. É claro que a gente gosta de brincar, a gente gosta de falar bobeira, dar risada, mas o crime infamante, injuriante, é aquele que ofende as pessoas. Raça, cor, religião, né, crença, tudo o que ofenda as pessoas, sexo, etnia, isso são crimes infamantes. Então isso pode te gerar uma dor de cabeça muito grande aqui, pode te gerar uma causa de impedimento a longo prazo, tá? Então isso é muito ruim, tome cuidado com essa postura. Para finalizar, a professora vai fazer a leitura de 2 artigos aqui. O 34, que vai estar falando aqui, constitui infração disciplinar. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Por que o impedimento aqui tem uma causa direta? Porque é aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. A infração gera sim um impedimento, você vai ficar por um período, por um tempo impedido de exercer a advocacia. O outro artigo que cai bastante na prova do exame da ordem é o artigo 42. Fica impedido de exercer o mandato profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Foi suspenso, foi excluído, não vai mais poder, né? Gera essa causa de impedimento automático. Tá excluído, vai ficar excluído mesmo, né? Mas enquanto ele, por exemplo, estiver recorrendo, ele não pode advogar, entenderam? Então, são circunstâncias e situações que exigem muito cuidado, cai muito no exame da ordem, tá bom? Estudem isso aqui, voltem o vídeo quantas vezes for necessário. Um beijo, que esse bimestre finalizemos aqui com chave de ouro, tá bom?